Também quer saber todos os segredos do treinamento esportivo? Pois é, hoje no Convida Lu eu trago Marcos Paulo Reis para desvendar os segredos de treinamento de corrida, ciclismo, triatlon e muito mais. No Convida Lu, onde eu trago pessoas extraordinárias para compartilhar conhecimento com vocês depois da vinheta. Oi, eu sou Lu Haddad, médica livre-docente pela USP e trago aqui um conteúdo sobre saúde, qualidade de vida e esportes, sempre baseados na ciência. Estou de volta com Marcos Paulo Reis. Ele foi 2 vezes técnico da Seleção Brasileira de Triatlon, é fundador da maior assessoria de corrida do Brasil, a MPR, além de ser escritor, comentarista e uma das pessoas mais admiradas no meio dos esportes de endurance e muito mais. Eu fico pensando que ser técnico de uma assessoria tão grande e com uma galera que, embora seja amadora, leva o esporte bastante a sério, não deve ser muito fácil. A gente sabe que esse pessoal amador de elite ou amador de performance, ou mesmo o amador que está começando, muitas vezes leva o esporte de forma muito séria. E eu falo isso porque eu me coloco nesse lugar. Eu já treino na MPR há bastante tempo e já coloquei o esporte muito seriamente dentro da minha vida. E vocês devem estar acostumados com a galera que está vivendo aí ciclo de maratona, de Ironman, e isso se torna a coisa mais importante da vida. E eu falo de novo porque eu já vivi isso e vivo diretamente. A pessoa está trabalhando pensando na corrida, está com a família pensando no pace, pensando no treino do dia seguinte, não tira da cabeça a prova, o desafio e o treino. Então eu trouxe o Marcos Paulo hoje para falar sobre isso, de como essas questões são importantes e como o técnico é importante para ajudar a pessoa a viver tudo isso. Então, começando, Marcão, quais são as perguntas e as dúvidas mais inusitadas que a galera leva quando está naquela reunião pessoal, só você? Obrigação de saber nada, tá? Então você não tenha vergonha de perguntar, porque a gente está sempre ali numa ilhazinha de que os amadores já são muitos tarimbados ou rodados, mas você não pode ter dúvidas de perguntas do tipo, será que eu vou usar um dia, será que a primeira coisa, será que eu estou preparado para fazer essa prova? Porque, pô, você fala isso no meio de uma palestra, olha, será que eu estou preparado? Acho que essa é a primeira pergunta, né, Lu? Porque, pô, ele tá jogando ali no meio ali de um monte de gente e não vai falar nunca pra ninguém. Porque... E essa pergunta, você que tem um alto nível, no nível amador, ou qualquer outro, sempre se pergunta em relação àquilo que você quer entregar. Então ele, no nível que ele tá começando, ele não tem que ter vergonha nenhuma. Ele tem que sim ter o técnico dele pra falar, ó, você vai fazer exatamente isso que eu combinei e nós treinamos isso, tá entendendo? Então acho que começa por aí. E todo tipo de pergunta, do tipo, uma coisa que acontece muito, né, Lu? E eu não tenho nem tanto conhecimento com as mulheres, Lu. As mulheres, com toda a parte de ciclo menstrual, Lu, é uma coisa que tem acontecido muito comigo. Eu tô tendo que estudar um pouco mais para entender o quanto mexe a TPM. E aí chegava lá para mim, aquelas perguntas, eu ficava meio assim, né? Porque, pô, chegava até em casa, que eu tenho uma filha, a Roberta, minha esposa. Então, assim, eu vou até falar de outras perguntas, mas esse tipo de pergunta, da parte mental, da parte tática, da parte de detalhes de como você pode estar sentindo, isso é o mais importante. Agora, o que não pode acontecer, eu vou fazer diferente. O que não pode acontecer, Lu, é eu, ao longo de um processo de treino, ter falado pro cara 4 vezes a mesma coisa e ele ir lá na prova e errar. Isso me deixa... Você prefere que ele te pergunte? Não, ele prefere que ele me pergunte, não. Porra, aí vou falar, já a gente vai falar um pouco sobre isso. Senão me lembro de falar isso. Aí vem aquela história do, você, irmão, você me contratou. Quem tá me vendo me conhece bem. Esse é o tal do retrabalho, essa frase é minha, tá? Eu tô falando pra ele sempre a mesma coisa porque ele tem, eu como contratado e ele como cliente, ele tem que entender que ele tá entendendo que ele tem que assimilar aquele conteúdo pra ele não errar na hora da prova, tá entendendo? Pô, mas o Marcão falou, eu brinco sempre, às vezes passa num botequim, né? Para ali 2 caras tomando ali, pô, mas é importante tomar água.
E eu já ouvi quem falar isso, o Marcos Paulo fala, mas ele lembra que o cara falou lá. Mas aonde eu quero falar? E ele pergunta, qual é a roupa que eu posso usar? Lu, tem uma coisa, ele nem pergunta, sabe por quê? O problema, acho que é diferente. Quer dizer, uma assadura. Se eu não falar pra ele que pode assar, a culpa é minha, Lu. Porque ele não vai perguntar porque ele não tem experiência. Se eu uso uma cueca ou uso um short. Lu, você tem que, na verdade, prever tudo aquilo que ele não deva te criticar ou perguntar. E que ele nem sabe que ele deveria te perguntar. Que ele nem sabe que deveria perguntar. Tudo bem, a gente tá falando aqui, gente. De novo, eu sei que o canal da Lu é só de pessoas que já fazem esporte também há muito tempo e muita gente nova também. Não, temos muita gente nova. Como é que eu vou levar o gel? Aí o cara tá lá no cantinho dele, professor, você falou do gel, eu não tenho onde levar. Mas é óbvio, não é todo mundo que tem uma bermuda para levar lá o gel. Tá entendendo? Então, assim, e fora isso, a história do xixi e do número 2. Que horas que eu faço? Como é que eu faço? Você trabalha como gastro, Lu? Tem aquele cara que fica segurando o número 2 da prova toda, gera um calafrio. O cara daqui a pouco tá passando mal. Mas, cara, para e vai ao banheiro. Assim, então, mas de novo. Professor, mas ninguém falou, faz o xixi. Você não tem que ter vergonha. É do mesmo jeito que, professor, se eu estiver passando muito mal, eu paro a prova. É claro que você para a prova. Você para a prova, você não está devendo nada a ninguém, você tem que ficar bom. E outras perguntas que perguntam muito, Lu, essa história é muito engraçada. Vou contar uma história bacana que acontece, Lu. Quando eu vou pro quilômetro 35 nas maratonas, todo mundo, vamos lá, aquele aluno que está lá, ele já tem todo o meu conhecimento. As esposas e maridos e namorados que vão comigo lá pro 35... Não tem. Não tem. Então, você imagina o que essas pessoas aqui têm de pergunta foi aquelas perguntas que aquele cara um dia teria. Então, e você fica lá no mínimo 2 horas. Que 2 horas? Até o primeiro o atleta passar, você consegue... Mas as pessoas não têm nem noção do que ele ali está fazendo exatamente de força. Então, o atleta, ele não deve ter vergonha de perguntar, ele tem que perguntar, ele tem que questionar. E com hoje em dia, toda essa história da fisiologia, toda a parte de alimento, hidratação, hoje em dia toda hora é um gel novo, é tudo muito complicado. E você pega, tem um gel que solta o intestino, tem outro que não solta o intestino. Então, tem muito nuances aí que você às vezes acaba não falando, então eu acho que é diferente. Ele tem que perguntar. Agora, eu acho que esse papo final que existe é um papo seu e dele, aonde tudo é falado, aonde você sempre fala. É muito legal você falar aqui, porque, amigo, quem tem alguma dúvida? Ninguém levanta a mão, né? Mas as dúvidas começam a aparecer quando o cara vai no grupo de WhatsApp, no privado, tá entendendo? Olha, é a bermuda, tô com medo, é o xixi, é o horário que eu acordo. Quer dizer, outra coisa que eu falo sempre. Professor, comi muita massa, eu sou bom nisso, Sachão. Comi muita massa, e agora? Você, quando come muita massa, é mais difícil ir no banheiro no dia seguinte. Para algumas pessoas, estão ficando mais velhas, é comum. Cara, desce, dá uma volta no hotel, caminha, vai tomar um café, porque a vontade do banheiro vai vir. Mas ninguém falou aquilo para ele. E aí a nutricionista tem que falar? Se ela não falar, falo eu. Então, eu te falo que elevador cheio dá vontade de ir ao banheiro. Elevador cheio dá vontade de ir ao banheiro, você dá aquela caminhada. Então, as perguntas, elas podem não acontecer, mas eu tenho que fazer com que eles façam essas perguntas. Então, são muitos detalhes que o cara vai entender. Agora eu tô seguro, eu já fui ao banheiro. E pode fazer muita diferença, né? Porque imagina o cara que sai pra correr sem ter ido no banheiro, pode estragar a prova. Malu, e o fato de você ter ajudado o cara a ir no banheiro pode fazer diferença no resultado. Por isso que você tem que insinuar a pergunta, e as perguntas você não tem que ter vergonha de perguntar. E outra coisa, antigamente todo mundo ficava assim, eu também ficava com vergonha de responder. Mas não, na verdade é esporte de alto nível dentro desse amadorismo, que você sabe bem, né, Lu? Você que é uma atleta amadora de nível, você sabe que os teus pequenos erros fazem a diferença no resultado final. Tive que parar para ir ao banheiro, e quando você não tinha que parar. Exemplo, a mesma coisa que o cara fez uma pré-hidratação muito exagerada, porque ele lê, isso é uma outra coisa, ele lê, Lu, o que o nutricionista escreve. Tenho que tomar 2,5 litros, mas ninguém falou para ele que ele tem que tomar 2,5 litros ao longo do dia, não à noite, antes de dormir, que a próstata dele vai ficar noite e dia, ele não vai dormir. Professor, acordei a noite toda, você não me falou. Mas de novo, ele não tem que saber. Ninguém falou para ele que ele sabe que ele tem que tomar água, mas ninguém falou. Então a pergunta dele, professor, mas por que eu tô indo no banheiro toda? Porque você tomou tudo à noite. Então as perguntas são assim, são desse tipo. E de perfil de personalidade, me fala quais são os perfis mais típicos e interessantes, assim, diferentes, que você lida como atleta amador.
Ah, Lu, eu tenho o atleta, eu acho que todos os perfis são muito legais, né? Vamos lá, os perfis. Você tem um atleta amador que busca performance full time, que é um cara que está sempre ali no limiar da dor ou da lesão, que ele sabe que ele está sempre numa busca, até quando você não sabe nem até quando vai esse cara, porque ele vai buscar uma performance e depois ele vai cair. Esse é o cara que faz a dieta certinha, dorme cedo, não tem muita coisa social. Puta, em Lu, geral é assim? Em geral é, Ou não? mas é engraçado. Esse é um outro assunto. Eu até perguntei fora aqui do estúdio com você. Eu acho que isso está melhorando um pouco. Ele está tomando uma cervejinha de final de semana, ele está dormindo bem, é óbvio, ele não sai tanto, mas ele já está um pouco mais leve. Equilibrado. Ele me parece. Legal. Mas e aí você tem os perfis. Aí você tem aquele atleta amador que está começando a se conhecer. O amador que não tem esse nível, que está começando a se conhecer. Entender o quanto ele está gostando dessa brincadeira de fazer força ou não. E você também tem aquele cara que não quer fazer força nunca, que tá lá para se divertir, como você falou, para fazer uma viagem, para curtir os amigos, para torcer, para fazer a prova dele, para levar, para criar aqui uma filosofia de vida para a família de todo mundo. Eu tenho uma dúvida em relação a esse perfil, porque a gente vê bastante. Essas pessoas, às vezes, que querem a parte social e a qualidade de vida, se frustra porque não melhora ou até piora um tempo de prova? Ou não? Elas estão bem competindo, fazendo sempre o mesmo tempo? Se frustram, não me falar que não. Eu acho que principalmente na medida que elas veem as pessoas em volta dela, estou sendo muito transparente, melhorando. Você acaba também se frustrando, que você tenta dar o seu máximo e aí são escolhas, né? Você tem que tentar ver o que está entendendo. Mas existe a frustração, mas muito mais também a frustração do outro lado, Lu, dela entender o potencial dela, né? Porque deve ser triste, né? Ver alguém que poderia olha que duro que eu tô falando muito. aqui agora pra você. É potencial, Lu. É VO2, são relações de biotipo, relações de anos de treino, o quanto eu sei competir, o quanto eu não sei deixar de competir. Daí, quando você bota tudo isso numa panela, puta, será que eu não sou pra isso? Então você também tem que saber lidar com tudo isso. E do mesmo jeito que você vê muita gente que vai lá, faz a prova da vida e fala, pô, mano, você podia fazer mais força. Ah, eu não quero, eu tô feliz assim, ótimo, tá bom. E tem um cara que tá lá também pra fazer a sua prova com 4 horas, desculpa, 5 horas, 4 horas é bom. 4 horas é bom demais. 5 horas, 6 horas, que tem o perfil de terminar a prova, que tá começando a aparecer mais. As pessoas que querem fazer uma prova caminhando e correndo, e posso falar, eu acho que a vitória dessa galera representa tão mais, às vezes, do que esse pessoal que tá jovem. 2h40. 2h40, porque o cara vai lá, terminou uma prova. Você imaginou o pai desse cara que é um 2h40, terminar uma prova para 5 horas, esse cara 2h40 vai olhar para ele, vai chorar que nem criança, tá entendendo? Ver o pai terminando a prova, tá entendendo? Então, assim, eu acho que é entender limite, entender, mas tudo isso tem que ser respeitado. Agora, antes que acabe, você não vai deixar acabar. Essa história do mundo amador. Eu acho que o mundo amador, galera, eu até, Lu, eu sabia que eu queria falar isso. Você, atleta amador, você tem que entender que você tem um técnico. E você tem lá o teu Instagram. Lembra de uma coisa. Número 1, já falei aqui. O teu técnico quer que você seja um bom ouvinte daquilo que ele pede para você. E vocês sabem que eu tenho um mau humor exagerado de sábado, quando vocês me mandam exatamente tudo que eu peço ou ao contrário. Tem hora que eu não dá vontade de responder nenhuma. E tem uma outra coisa. Tenta mandar pra gente sempre as informações. Porque é engraçado, né, Lu? O pessoal, com essa história das redes sociais, eles têm que entender que parece que quem é o técnico deles são as redes sociais, não sou eu. Que parece que vai vir algum conteúdo muito importante. O Pace tá lá na rede social. Mas não, o Pace tá lá e vai vir alguma coisa muito importante lá, porque às vezes eu vejo que o pessoal vai lá, posta lá, puta, foi o meu dia, e o cara conta a história toda. Coloca o gráfico. Eu também coloco, gente. Todo mundo. Mas eu não acho nada, eu não sou contra. Eu só quero saber um pouco previamente que é a torcida do Flamengo. Porque, afinal de contas, na hora da gente for falar do tempo da prova, você vai falar comigo. Você não vai poder falar com seus milhões de seguidores. Então, o que eu faço agora na maratona? O que eu faço agora? Você não vai poder botar lá um áudio. Galera, e agora? Então o Marcão, ou todos os outros técnicos aqui, falam em nome de todos os dados. Todos vão gostar. Tentem estar perto, mandar os conteúdos. E depois você posta, comemora, que é muito legal. Eu falo sempre, Instagram... Aprendi com o Lobo isso, tá? O Instagram pode ajudar de milhões de formas, tá? Ajuda muita gente, é uma coisa bacana, mas tenta mostrar as suas qualidades, suas deficiências e suas dúvidas pro seu técnico. Eu até ia perguntar em relação ao que você detesta que o aluno faça, acho que essa é uma. Tem mais uma que eu detesto. Pode colocar mais uma, mas já emendo a última, que é o que você mais ama quando um atleta faz ou realiza.
Então responde as duas, o que odeia e o que ama. Cara, vamos lá, Lu. Na segunda você... A primeira que eu mais odeio, eu falei 3 vezes a mesma coisa, ele falar a quarta e me mandar a quarta diferente do que eu tô pedindo. Puta, isso eu vou na lua. Tipo, não aprender com ele. Não. Eu mando A, ele faz B. E eu mando assim no e-mail. Eu pedi A, você fez B. Não vou responder. Muito bom. Não vou responder. Então não vou responder, que é bem, ele vai entender já que ele errou. Agora, o que eu mais amo é a sensação de missão cumprida. E não é em relação a um. É quando eu vou para uma prova e isso me emociona, e eu vou lá para a prova dentro da minha escala, e todo mundo termina a prova bem, a sensação de dever cumprido para com o grupo de pessoas, estando todas bem, isso me emociona e isso me deixa feliz. Eu vou viver as vitórias com você, Lu, ou com todos os meus atletas, como você falou das festas de maratona, que essa é fenomenal, né? É melhor que um Réveillon, é ali naquele momento, mas eu vou viver frustrações e vitórias de cada um, mas a minha sensação de dever cumprido, aí eu lembro da minha família, lembro da Roberta, da Marina, eu até emocionado do Pedro, aquela vontade minha de voltar para casa, de entregar uma coisa que eu amo fazer, mas está todo mundo bem, todo mundo feliz para levar aquele resultado para suas famílias, para o seu dia a dia e entender o que aquilo pode agregar no seu dia a dia. Seja em relação às suas famílias, aos seus amigos e a quem está em volta. Porque isso é uma coisinha pequena, mas que pode ajudar muita gente. Eu acho que nem vai caber um resumo Fala Lu, porque hoje a gente foi uma aula. Eu acho que é uma aula de amor ao esporte e de amor à profissão de técnico, né? Que eu acho que o Marcão representa, acima de qualquer coisa, esse amor pela profissão. E acho que trazendo a grande filosofia do Fala Lu, que é a transformação através do esporte. Que é possível para qualquer pessoa. Eu falo que o esporte está aí e ele é possível para qualquer pessoa e ele é transformador para qualquer pessoa. Então, eu só tenho a agradecer, acho que foi uma aula e uma honra enorme ter te recebido aqui no Convida Lu. Não tem nem palavra para agradecer, até me emocionou no final. Obrigado, desculpe as broncas. Espero o próximo convite para estar aqui com vocês. Obrigado, galera. É isso aí, gente. Agradecendo nossos apoiadores, Kikos Fit, Jungle, Trilo, Probiótica e Do Grupo.